Olá, carinhos! Olá, ninhos, tudo bom? E nós chegamos agora para a nossa terceira aula, galera! Como é que você tá hoje? Espero que vocês estejam bem, hein? Estão curtindo? Estão gostando? Estão conseguindo acompanhar? Não vou falar não para eles irem lá no vídeo dar um joinha, não. Só depois eu falo. Não sei. Não vou falar agora, não. Só daqui a pouco. Então tá, galera. Então não vamos perder muito tempo, porque eu gosto de falar demais. E sim, bora lá para as nossas habilidades de hoje. Vamos lá. Aparece slide. Habilidade de hoje. E aí? Isso! Habilidade 1. Utilizar terminologia e vocabulário específicos do contexto comunicativo, contexto social e do trabalho. Identificar os principais sistemas de signo linguístico e culturais do idioma estrangeiro. E a nossa aula de hoje é Olá, que tal? Olá, que tal? Opa, vamos lá, lápis, apareça. Olá, que tal? Vamos trabalhar los saludos y despedidas, presentarse formal e informalmente, pedir e dar informações. E na nossa super viagem, nós vamos ao México. Vamos conhecer expressões mexicanas. Então, simbora com os nossos saludos e despedidas. Vamos lá, galera. As saudações e despedidas estão em nosso dia a dia. Como vocês sabem, assim como na língua portuguesa, nós precisamos nos comunicar. Qual é o objetivo de saludos e despedidas? A comunicação. Comunicação essa que nós utilizamos diariamente, seja no nosso convívio formal ou seja no nosso convívio informal. Qual é a diferença entre a formalidade e a informalidade? A formalidade, nós temos o contato com aquelas pessoas ou o grupo de pessoas a qual nós não temos intimidade. Então, nós temos uma forma de tratá-los. E a informalidade, ou informalmente falando, é quando nós temos ali intimidade, nós conhecemos, temos uma certa convivência com um grupo de pessoas a qual nos comunicamos. Ou mesmo são da nossa idade, são do nosso ambiente, então a gente vai falar um pouco mais informalmente com essas pessoas. Os saludos formales, para aquelas pessoas que a gente não conhece muito bem, são simples. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, que gusto verlo. E aí, isso aqui é bem interessante, porque sempre que for informal, a gente vai ver esse lo, às vezes, aqui, junto com o verbo, né? Ele vai vir ali juntinho com o verbo para ser mais formal. Que gusto verlo. Como está usted? Esse usted, ele vai ser também utilizado para falar com uma pessoa formalmente. Eu não tenho intimidade, então seria ali com você, com o senhor. Como está usted? Como ustedes estão? Também a mesma coisa. Como se encuentran? Por que se encuentram? Porque está ali na terceira pessoa, o usted, e aí é formal também. Como se encuentram? Já o informal, aí não, é com aquela galera ali que você conhece, é com seus amigos, com seus vizinhos, a galera da sua idade. E aí, como é que fica? Buenas! Aí esse buenas eu posso falar que é buenas tardes, buenas noches. Quando é bom dia eu posso falar buenos. Então ali mais alegre, mais feliz, porque a gente conhece a pessoa. Ei, que tal? Ei, tudo beleza? Esse que tal vai ter esse sentido de tudo beleza? Olá, que tal? Oi, tudo bem? Tudo beleza? Tudo tranquilo? Como estás? Lembra que lá no informal é como usted está ou como ustedes estão. E aqui não. É como estás, é como que você tá. Tá tudo tranquilo? Que me conta? E aí? O que você fala de bom? Tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Oye parce. Esse oye parce, esse parce aqui, ele vai ter aquele significado.
E aí, cara? E aí, amigo? E aí, colega? E aí, mano, como dizem aqui em Rondônia. Era essa a palavra que eu estava procurando. E aí, mano, beleza? É o nosso oye, parce. E vamos agora às respostas. Claro que todas essas perguntas informais, essas nossas saudações, elas vão ter as suas respostas, tanto as informais quanto as informais. Já a resposta vai depender muito do grau de intimidade que você tem com a pessoa, porque você vai poder utilizá-las tanto no sentido formal como no sentido informal. Vai mudar ali só o pronome, né? O pronome o tu, que eu vou usar para a pessoa que eu tenho mais intimidade, e usted ou ustedes, para quem eu não tenho tanta intimidade. E aí as respostas podem ser bien, e tu? Estou estupendo, significa que eu estou muito bem. Estupendamente, e tu? Eu estou magnificamente bem, estou felizão da vida. E você, como é que tá? Genial, muitas gracias. Genial, estou bem, muito obrigada. Muito bem, gracias. Esse muito bem, gracias, ele é usado mais formalmente ou também quando você não está muito afim de falar, sabe? Não está muito felizão. Aí a pessoa fala, e aí, como é que você está? Muito bem, graças. Pronto, acabou. A pessoa já vai perceber que você não está muito para conversa naquele dia. Todo bem. E usted? Então, esse usted já vai lá para o nosso formal. Ou você não está bem naquele dia, aí você pode utilizar voy mal, voy fatal, estou péssimo, estou enfermo. Então, você já vai dizer ali a sua condição, tanto de ânimo quanto de saúde ali na sua resposta. As despedidas, assim como as apresentações, as despedidas também têm formal e informal. E vai depender do grau de intimidade que você tem com o seu interlocutor. Porque, como nos artigos, nós utilizamos aqui também nos saludos e despedidas o uso das pessoas do discurso. Quem fala, com quem se fala, de quem se fala. E aí entra a questão da intimidade, mais uma vez. Se eu tenho intimidade, informalmente. Se eu não tenho, formalmente. E aí, as despedidas formales são adiós, buenas noches, ou buenas tardes, ou buenos días, nos vemos pronto, que nos vemos em breve, saludos, saudação, ha sido um prazer, foi um prazer te conhecer, que vaya bien, que você fique bem, que você vá bem. E as informais já é aquela nossa lá com o nosso amigo, então a gente vai ter a nossa intimidade e nós podemos falar tchau ou tchau, cuídate, hasta luego, hasta mañana, hasta luego é até logo, hasta mañana, até amanhã, hasta pronto, até breve, até daqui a pouquinho, que tenhas um bom dia, que você tenha um bom dia. E temos as apresentações, também formais e informais. Apresentações formais, como se chama? E aí a gente vem de novo aqui para o nosso se. Por que o se? Porque ele é a terceira pessoa do singular e também do plural, mas no formal. Aí esse se está se referindo aos usted ou ustedes. A gente ainda vai ter essa aula dos nossos pronomes pessoais. E aí vocês vão ver onde é que ele está localizado. Então, como se chama? ¿Dónde vive usted? ¿Cuántos años tiene usted? Ou de dónde es usted? Viu que até a forma de a gente falar ficou assim mais séria? Isso porque são formais. E os informais? Aí já é com o nosso... Na verdade, a apresentação informal não é que você conheça a pessoa, mas é uma pessoa ali da sua idade, da sua tribo, do seu convívio, do seu bairro, da sua sala de aula. Então, é alguém ali que você já vai saber que pode falar naquele linguajar mais informal, tá bom? E aí, como vai ficar? Como te llamas. Aí esse te, também vocês vão ver depois nos pronomes, ele está se referindo ao
tu, né? É a segunda pessoa do singular. Como te llamas? Qual es tu nombre? ¿Dónde vives? E aí você pode usar o tu ou não. Quantos anos tienes? Também pode usar tu ou não. E de donde eres? De donde eres tu ou de donde eres apenas. Certo? E todas as apresentações também necessitam de uma resposta, né, meus amores? E aí, como é que ficam as respostas? Também não vai importar muito se é formal ou informal, elas são muito parecidas. Mi nombre es Tainá, ou me llamo Tainá. Yo vivo en Brasil, yo vivo en Porto Velho. Eu tenho XX anos, que eu não vou falar para vocês, não. Pode contar, não. Eu tenho 18 anos. Eu sou de Brasil, eu sou de Porto Velho, eu sou de Rondônia. E trouxemos para vocês aqui um diálogo bem legal ali, só para a gente contextualizar as nossas linguagem formal e informal, tá? Nossas saudações formais e informais. Então, vamos lá. Hola, buenos días. Buenos días, ¿qué deseaba? Quería ver al señor Hernández. Pues en este momento está ocupado. ¿Cuándo podría verlo para hablar con él? Pues vamos a ver, ¿qué tal mañana por la mañana? ¿A qué hora? ¿Le viene bien a las 9:30? No, lo siento, a esa hora no puedo. Es que tengo un compromiso. Mejor un poco más tarde. A las 12:30 entonces. Sí, muy bien. ¿Su nombre, por favor? Soy Emilio López y ya me conoce, perdón. De acuerdo. Entonces mañana a las 12:30 lo esperamos. Muy bien, gracias y hasta mañana. Gracias a usted. Hasta luego. Essa conversa foi formal ou informal? Formal. Isso, nós podemos observar que foi uma conversa formal, né, galera? Por quê? Porque é uma pessoa que nem conhecia a outra, ela chamou ali, tem algumas indicações, né? Lá no senhor Hernández, chamou ele de senhor, o que mais? Lo siento. Lo siento, muito bem, qual é seu nome? Então aqui já mostrou definitivamente que não se conheciam. E aí ela falou ali, graças, esta manhã, de acordo, e assim por diante, tá? E no final aqui nós temos o quê? O nosso usted, né? Que vai ali identificar que é uma conversa formal. E vamos aqui a outra. E aí eu vou ser o José agora, porque eu gosto de imitar. Vamos lá. Hola, buenos días. Hola, buenos. ¿Cómo te llamas? Me llamo Marina y tú. Yo soy José. ¿Dónde eres, José? Soy de Venezuela. ¿Y tú? Soy de Brasil. ¿Cuántos años tienes? Tengo 16. ¿Y tú? Tengo 15. Fue un placer conocerte, Marina. El placer fue mío, José. Hasta pronto, Marina. Nos vemos, José. E aí? Perceberam a diferença? Aqui já é uma conversa informal. Então, a gente viu ali que eles têm a idade muito parecida, a forma com que eles conversaram, o te, o tu, o eres, o nos vemos hasta pronto, tudo já vai indicar que eles têm ali a mesma forma de falar, bem informal. E agora nós vamos pedir e dar informações pessoais. Ainda continuando, né? Quando a gente vai querer saber de alguém, alguma coisa, a gente tem uma forma exata de falar. El nombre, Ana. La residencia, Rondônia. La profesión, maestra. La edad, 30 años. La nacionalidad, colombiana, el teléfono, tal, 99333999999.
Aqui foi ali uma idade mais avançada, ela é professora, então vocês até vão ver bastante essa bonequinha, e aí vocês já sabem que ela é a Ana. Então vamos conhecer o outro. Aqui já foi, nesse primeiro aqui, nós temos uma tabelinha de perguntas bem formais, como se ele tivesse em uma entrevista de emprego ou ainda respondendo a um formulário. Então ele foi assim bem direto, né? Nome, Ana. Residência, Rondônia. Aí nós temos aqui mais informalmente. El nombre, ¿cómo te llamas? Me llamo Juan. ¿Dónde vives? Yo vivo en Brasil. ¿A qué te dedicas? Yo soy estudiante. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 16 años. ¿De dónde eres? Soy de Argentina. ¿Cuál es tu teléfono? É 9999990990990. É isso tudo ali, o número do telefone do Juan. Então, vocês perceberam a diferença ali de como a gente vai dar essas informações pessoais? Pois é, galera. E agora, nós vamos fazer a nossa viagem. Vamos fazer uma viagem ao México. Mas antes da gente fazer essa viagem, nós vamos contar algumas coisas que acontecem lá no México. Não que a professora Tainá goste do México. Então, vamos vir aqui primeiro pra gente... Não, vamos lá, nossa vinheta do México? É. Isso. Vai lá no México antes da gente falar das expressões. Pega as malas, pega o passaporte e a mochila. Porque a Tainá gosta de viajar de mochila. E eu de com as malas. Então pega aí, galera. Agora vocês viram toda ali a nossa... O que é, qual é a capital do México. Vocês viram lá na nossa vinhetinha qual é a moeda usada no México, quais são as comidas típicas. Quem é o presidente. Mas temos também algumas outras curiosidades antes de ir direto ali para aquelas palavras. Que vocês não conhecem. Presta atenção. Vocês sabiam que no México tem uma festa famosíssima? Alguém sabe aí qual é esta festa? A Fiesta de los Muertos. Isso. Vocês sabem por que acontece essa festa? Dizem, né? Dizem por aí, que a gente não sabe quem é que diz, que é uma festa pagã. Mas, na verdade, não é uma festa pagã. É uma festa cristã. Os mexicanos comemoram essa festa no dia 1º e no dia 2 de novembro. Por quê? Lá eles acreditam que no dia 1º e no dia 2 de novembro, aqueles entes queridos que faleceram voltam para visitar. Como é o nome daquele filme que a gente assistiu? Gente, vocês vão amar. Se vocês não assistiram, assistam. É uma animação chamada Viva, la vida é uma festa. Em português, Viva, a vida é uma festa. Lindíssimo. Em espanhol, na verdade, nem é esse nome, é Coco. Olha. Mas acontece isso muito com os filmes, né? Bastante. Lá tem a Catrina e o... Como é que é o nome dele, Tainá? Do vilão, porque eu só lembro da Catrina, porque ela é legal. Eu não vou lembrar agora, não. Mas vocês vão assistir o filme. Assistam esse filme, gente. O filme. É muito Assistam. legal. Não que a gente tenha pouca memória, mas vocês vão assistir, vão nos contar. Nesse filme, vocês podem ver nessa animação, vocês vão amar. Se você não assistiu, vai lá, procura. Tem no YouTube também, dá de você assistir ele grátis no YouTube. Viva, a vida é uma festa. Lá você vai ver que ele vai contar como é que acontece, o que precisa ser feito para que esse ente querido venha me visitar. Ele vai aparecer para mim lá? Não, não vai aparecer. Eles dizem que eles aparecem. Eles dizem que a pessoa vai. E aí o que eles fazem no dia de los Muertos? Eles levam a comida preferida do morto, eles levam a bebida preferida. Tem uma particularidade, que é o pão doce. O pão doce. Os cemitérios, gente, ficam super lindos, super iluminados, coloridos, com festa, com música. O cemitério, para os mexicanos, não é um lugar triste. É um lugar feliz. Verdade. Né? É diferente. É bem diferente da nossa cultura brasileira. E é uma festa que ela já virou
patrimônio da Unesco. Isso. Olha que interessante, não é? Acontece lá no México, no dia 1º e no dia 2. Há um desfile, não tem um desfile de 7 de setembro aqui no Brasil? Tem um desfile lá, como se fosse as caveiras mexicanas e coisas do tipo, certo? Então, prestem atenção. Que eu aqui fazendo gesto, né, gente? Porque ela tá lembrando como é que acontece lá nas caveiras mexicanas. A Tainá gosta tanto das caveiras mexicanas que você nem imagina. E sem contar que o México é o país do Chaves. Ó, o que eu falei? Chavo del Ocho. Chavo. A mim me gusta demais. Gente, assim, são várias coisas. Ainda voltando, só pra gente falar só mais um pouquinho ainda da Festa dos Mortos, que eu nem gosto disso, né? Não. Outro detalhe. Na crença dos mexicanos, se todos eles, em todas as casas, têm um altar com as fotos dos entes queridos que morreram. Isso. Tem que ficar, pelo menos um dia antes do Dia de los Muertos, pronto esse altar. Porque só vai vir visitar a família aqueles cuja foto está em um altar. Se eles são lembrados, eles vêm visitar. Se eles não são lembrados, eles ficam, infelizmente, presos lá no mundo dos mortos e não podem vir visitar seus entes queridos. Diz a crença que é uma festa que se aproxima do Halloween, que é uma festa americana, mas não tem nada a ver, é bem diferente mesmo. Quando vocês vão estudar, vocês vão perceber, nós vamos ter uma aula falando sobre isso também, vamos ter um momento falando sobre essa questão cultural dos países, vocês vão perceber que não tem nada a ver. Tanto que ela acontece ali dia 1º e dia 2. Por quê dia 1º e dia 2? Dia 1º, eles acreditam que os espíritos das crianças e adolescentes voltam, né? E dia 2, dos adultos e anciãos. Até isso eles fazem a diferença. E também o desfile, a visitação ao cemitério. As pessoas se vestem de caveiras mexicanas. É por isso que se aproxima ali do Halloween, do Halloween. Né? Porque eles se fantasiam. E isso influenciou, por exemplo, o dia de finados aqui no Brasil. Isso, dia de finados e dia de Todos os Santos. De Todos os Santos. E 2. 1º e 2. Para eles é feriado. Aqui também podia ser os 2 dias, mas aqui é só dia 2. Então, e aí agora a gente fala um pouquinho do Chaves, que também, não sei se vocês sabem, mas o nome da série é El Chavo del Ocho, lá o nosso Chaves, querido e amado, também o Chapolin Colorado, eles são mexicanos, porque o Chespirito, ele era mexicano, e é uma série que se você não assistiu, eu acho que não existe quem não tenha assistido, mas se você não assistiu, você precisa assistir. Ela é uma série sem maldade, sem palavrões, e que está aí há gerações e gerações e gerações. E mesmo que você já tenha assistido aquele episódio, você assiste de novo como se fosse a primeira vez e sempre maravilhoso. E o legal é que agora o YouTube tem algumas outras ferramentas que eles disponibilizam o Chaves em espanhol. Isso, e é muito legal. Sabe o que é bacana? Você fazer essa comparação. Você assistiu aquele episódio em português e assiste ele em espanhol. Você vai conseguir perceber algumas mudanças. As músicas também são diferentes, as traduções. Fora o Chaves, fora o Dia de los Muertos, nós temos também a nossa queridíssima Frida Kahlo, a nossa artista, a nossa pintora mexicana, conhecidíssima, sofredora ao extremo. Tadinha. Amante ao extremo, super apaixonada pelo seu esposo. E ela é um ícone também do México. Da cultura mexicana. E no ano de 2020, para quem não sabe, ela foi a artista mais pesquisada na internet. Olha que interessante. No ano de 2020, ela foi a artista mais pesquisada. Todo mundo queria saber alguma coisa da Frida, porque além dela ser uma artista, uma intelectual, não é? Com as suas obras de pintura, ela é um símbolo do feminismo para as mulheres. Olha que interessante. Não que naquela época já tinha a luta, não é? Do movimento
feminista, mas a ideia era mostrar que as mulheres tinham um valor diferenciado. E ela mostra isso nas suas pinturas. Vocês podem acessar, vocês podem procurar e ver que tanto nas suas falas quanto na sua obra propriamente dita, ela defendia as mulheres com unhas e dentes. Isso. E se você quiser conhecer também um pouquinho mais, pode assistir o filme Frida Kahlo. Mas agora, vamos para a nossa vinheta e conhecer as expressões do México. Simbora! Se liga aí. Viram aí? Nossa, Deu até fome. A comida mexicana é conhecidíssima. Os tacos, a guacamole. Ai, gente, é Quem delicioso. gosta de pimenta? Amo! Olha aí. Pois é. Pesquisem na internet. Façam essa receita. Se você fizer uma guacamole, um taco ou qualquer outra comida ali mexicana, tira uma foto e manda pra gente ver como é que foi. Vamos e conta ver. como foi a experiência, tá Vocês bom? vão gostar, viu? Quando ela fizer, eu tiro as fotos e mando pra vocês, porque ela é bem melhor cozinheira do que eu, acreditem. Então vamos lá. Por isso que eu sou mais gordinha, né, gente? Eu sou gordinha porque eu gosto de comer e ela é magrinha porque ela não gosta de comer. Eu gosto, gente, eu gosto bastante. Eu só não gosto de fazer. Então vamos lá para as nossas expressões. Uma curiosidade interessante, por o México fazer ali fronteira com os Estados Unidos, ele tem muita influência também de algumas palavras dos Estados Unidos. Então vamos lá. Nós temos aqui way ou way. Essa palavra tem algumas variações. Pode ser way, ou way. Apesar de ser possível usá-la como um insulto ali, como uma pessoa boba, tola, né? Ela é popularmente empregada para se referir ao desconhecido. Lembra aqui no português, quando a gente fala, e aí, nós vamos lá na casa do fulano. Ou Tal, você conhece o fulano? o fulano tem um sentido pejorativo, né? De duplicidade de sentido. Então, vocês precisam também tomar cuidado com o contexto em que é utilizada, não é, professora Tainá? Porque se ela for utilizada entre amigos e conhecidos, ela não vai ter esse sentido pejorativo e nem de sentido de pessoa boba ou tola. Ela vai ter a função da nossa palavra cara. E Ou aí, mano. cara, e aí, mano. Eu acho que a Ilha gosta dessa palavra mano. Ai, Eles ai, também ai. gostam, porque é daqui. A próxima, órale. É uma expressão de multipossibilidades, multiuso para as pessoas no México. Como assim? Indica surpresa, assombro, entusiasmo, aprovação, entendimento e exortação. E pode significar simplesmente ok. Tudo bem? Você está falando sério? Entre outros muitos usos. Olha aí, possibilidades. Esse órale pode ser ok, órale, tudo bem, órale. Ou órale, você está falando sério? Então vai depender também da forma que eu vou falar, da minha pronúncia, da tonalidade da minha voz. Órale, órale, órale. Então vai depender muito da forma com que eu falo. Chido. Significa algo bonito, lindo e muito bom. Pode até ser uma comida, tá? É uma gíria, não é uma expressão idiomática, mas é uma gíria mexicana que pode ser usada para descrever pessoas, coisas, locais e situações, entre outras palavras, para mostrar a sua satisfação em algo. Basta dizer que chido, que é equivalente ao nosso legal, bacana. Ou ainda, podemos ir mais longe, Tainá, podemos dizer top das galáxias. Esta aula ficou muito chida. Fica feio, né? É feio, mas não é. Mas que tido pode ser legal. Que tido! Você é um cara muito tido. Vai parecer uma coisa ruim, mas não é. Não é. Nós temos também agora o chingon ou la chingona. Que pode se referir
a um objeto ou produto muito bonito ou de qualidade excelente. No México, também ele é utilizado para definir uma pessoa especialista em algo, habilidosa, quando ela tem ali todas as habilidades, quando ela é detentora realmente do conhecimento de algo. Então, aquelas pessoas aí que gostam de cozinhar, então são chingonas em culinária, são chingonas em canto, aos que gostam de cantar, aos que gostam de jogar videogame, ao chingon de videojuegos. Então, vem essas pessoas, são as chingonas ou chingon. Também, aquela coisa, eu comprei um caderno muito bonito, eu comprei um caderno muito chingón, ou um quaderno de chingón, um caderno de qualidade muito boa. Então, esse chingón e chingona vai ter essas duas possibilidades e vai depender sempre do nosso contexto. Muito bem. Chela. Saquem las chelas, algo como tragam as cervejas. Chela, por si só, significa cerveja. Isso. Aí eu sei que vocês não fazem isso, vocês não têm idade para isso, então vocês não bebem. Mas sabem quando os pais de vocês estão ali fazendo uma festa, pais ou parentes, e chega lá, e aí galera, tragam as cervejas. Lá no México eles já falam logo, saquen las chelas que eu estou ligando. Então tirem as cervejas da geladeira que eu já estou chegando. Perrón ou perrona. Uma coisa boa, supimpa, ótima, magnífica, incrível. É uma das gírias mexicanas usadas para mostrar ou demonstrar entusiasmo. El perrón ou perrona, essa coisa é muito perrón, é muito perrona. Então a pessoa está muito feliz e gostou muito daquilo e vai usar el perrón ou el perrona. Lebe. Quando algo não é muito legal, muito bom, não é muito agradável. Viu que nem faz sentido, né, Aila? É. Porque vai se chegar muito perto ali do falso cognato. Porque quando eu falo pra você que alguma coisa é leve... Pra gente é agradável. É um sentido de... É uma coisa tranquila. Tranquilo, de bom. Poxa, que legal, né? Eu estou leve, significa que eu estou o quê? Eu estou simples, eu estou agradável e coisas do tipo. Já em espanhol, lá no México, não. É algo que não é muito legal, que não é bom, não é algo que é ruim. E você pode falar que isso é leve. Dependendo do contexto, seria algo como o nosso, não muito, só um pouquinho. Também significa pouca dificuldade. E aí vocês precisam tomar cuidado com o contexto. Prestem sempre muito atenção no contexto, porque uma mesma palavra, ela tem ali significados diferentes por conta da forma que se fala. E essas expressões são do México. Então temos aqui ainda mais 3. Viu que eu falei para vocês, eu prometi para vocês que a viagem do México ia ser um pouquinho mais demorada, né? A da Espanha foi muito rápida, mas a do México não, tá tranquilinha. Então nós temos chafa. Coisa de pouco valor, de qualidade ruim e sem elegância. Como a gente costuma dizer por aqui, não é de bom tom. É brega. Quando se trata... Isso. Quando se trata de uma pessoa, pode ser alguém que não faz nada direito. Não é o nosso caso. Nem de vocês. Nem o de vocês. Essa palavra ela pode ser utilizada para expressar desgosto por uma situação, algo realmente desagradável. Que trança. Que não é trança de cabelo. É uma forma descontraída de perguntar como alguém está ou o que aconteceu com uma pessoa. Seria como o nosso e aí? Que trança? E aí? Beleza? Tranquilo? Como é que você tá? No manches ou no mames. Toda vez que alguém disser algo incrível, algo assim surreal, inacreditável, supimpa, demais, esplendoroso, você solta, né? No manches ou no mames. Sério? Verdade? Essas expressões só devem ser usadas com pessoas muito próximas e amigas. Olha aí o uso da formalidade e da informalidade. Por quê?
porque elas também podem, dependendo da pessoa que você está falando, ela pode não ser bem interpretada. E por pertencer a uma gíria específica do México, lá significa isso aí, sério, verdade? Não, mames, não me diga, sério que tu tá falando isso? Mas em outros países já é um sentido assim de ofensa, tá? Então tem que só ser usado com pessoas muito próximas e amigas que realmente conhecem essa gíria e conhecem essas palavras. Então, aprenderam? Gostaram da nossa viagem ao México? Realmente ela foi longa, como nós prometemos, mas na próxima aula tem mais viagem. Na próxima aula nós vamos para outro país. Que país será que nós vamos? Mas antes de ir para a próxima aula, também nós temos a nossa revisão e a nossa atividade. Então, depois a gente volta com a nossa revisão. Caderno na mão, dicionário e todas as anotações também. Um beijo, meus amores, e nos vemos daqui a pouquinho. Até a próxima, garotos. Tchau. Tchau.